Aleluia, aleluia. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma pequena revisão sobre aquilo que nós aprendemos na semana passada. Então, nós já aprendemos, né, o sinal de Deus, o sinal de Jesus, o sinal de Espírito Santo, também o sinal de Espírito do homem, alma, corpo, palavra de Deus, igreja, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Também aprendemos o sinal de amor. Tá baixo o áudio? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Meu microfone está no máximo. Será que eu estou falando muito baixo? Deixa eu dar uma espanhadinha. Aprendemos o sinal de aprender, ajudar, avisar, palavra de Deus, né? E vão me ajudando aí, vão me lembrando. Coloquem no chat também os sinais que nós já aprendemos para a gente ir se lembrando aqui. Aleluia. Melhorou o áudio, amado? Tá conseguindo ouvir melhor? Eu acho que é o meu notebook que é baixo mesmo, aí. Ah, ok. Amém. Que aqui meu microfone está no máximo. Então, nós aprendemos a abordar um surdo, falar oi, tudo bem, falar o meu nome. Aí nós aprendemos a digitalização. E eu aprendendo Libras, falar do amor de Deus, né? Alguém teve alguma experiência com surdo nessa semana? Não? Amém. Bom, Ainda não. amém. Nós estamos orando para que o Senhor prepare a melhor forma para que esses momentos, esses encontros aconteçam, né? Então, hoje nós vamos falar sobre números, né? Nosso assunto novo vai ser números, porque, né, os números a gente fala o endereço da igreja, a gente fala os endereços bíblicos, a gente fala idade, né, e horário, várias outras coisas que incluem os números, ok? Nós, nós temos duas formas de numerar em libras, né? Os números ordinais, né, que são a ordem própria dos números, e os números de quantidades, quando eu digo alguma coisa de volume, né? E também os números cardinais, que são os números do dia a dia, né? Os números tradicionais, então, eles começam assim. Esse é o zero, que é o mesmo da letra O, né? Zero. O um é o dedão levantado. Deixa eu só. Ali pode ficar mais nítido aí. Um. O 2 é o L deitado, ó. 2. O 2. O 3. 4. O 5, ó. São esses dois dedos encolhidinhos, ó. Vira para frente. Número 5. Número 5. O número 6, eu vou fazer um redondinho com a mão e deixar o polegar levantado, ó. Número 6. A gente vê bem que é o desenho do número, ó. Número 6.
O número 7, ele já dá uma complicadinha. A gente vai fazer esses 3 dedos encolhidinhos aqui na mão, o indicador para frente e o dedão ele vai cortar aqui no meio, ó, número 7. Número 7. Vai ficar assim. O número 8 é a mão fechada e eu dou um movimentinho. 8. 8. O 9 é o 6 ao contrário, ó. A bolinha com o dedão, só que para baixo. Bem um desenho do número 9. E o 10 são 2 movimentos. O movimento do 1 e o do 0, tá? Mesma coisa 20, 30, 40, né? O movimento do 2 e do 0 é o 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 e o 100. Então, vamos lá, vamos repetir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu virar bem aqui para vocês verem como que fica. Pera lá. 7, ó. 7, 7, 8, 9 e 10. Quando o número é repetido, a gente vai fazer da mesma forma quando é a letra repetida. A gente só vai fazer um movimentinho. Por exemplo, 11. Eu posso fazer 1 e 1, 11, ou fazer 11, 11, 11. O 12, eu posso fazer. O 12 não, perdão, 22. O 2 e o 2, ou só fazer 22. 33, 44, 55, 66. Amém? Então, vamos lá, vamos repetir. Pode falar, Má, pode falar. O 8, ele é como se fosse o S. Tem alguma diferença? Não, não tem. É porque o 8 ele tem um movimentinho, né? O S, não, o S é parado. O 8 ele No tem caso, dá uma balançadinha. isso. Só dá uma giradinha de leve assim, Tá. a letra, a número 8. Então vamos lá, mais uma vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém? Então, a minha idade, esse é o sinal de idade. Idade, idade. A minha idade, 46. Eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. O 7 precisa estar apontado para frente, para o lado ou para... Não, não precisa. Eu só fiz assim para mostrar para vocês como é que a mão fica, tá? Mas não precisa, pode ser assim só, tá? Até porque ele dá muito trabalho se a gente for virar a mão. A gente não pode esquecer que a nossa aula é de fisioterapia manual, né? A gente está fazendo fisioterapia com as mãozinhas aqui. Então, eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, idade 12. 1 e o 2. 12. 12. Minha filha do meio, 10. Meu filho menor, 7. Eu já ia errar a idade da criança já, mas é 7. Eu moro, prédio, ó, morar, esse sinal paradinho, casa. Assim, movimentando é o verbo morar. Eu moro, moro, eu moro, prédio.
Daí eu faço o prédio aqui e o elevador. Prédio, andar 6. Agora vamos confundir um pouco a cabeça da gente. Quantidade, né? Quando eu vou dizer a quantidade de uma coisa, é, 1 quilo de alguma coisa, ou 12 unidades, ou no caso que eu falei, eu tenho 3 filhos, a gente só vai mudar a posição da mão e alguns números, né? Por exemplo, sinal de exemplo, por exemplo, eu tenho um carro, um carro. O outro, que era o número cardinal da contagem, é 1. Esse da quantidade, 1. Tenho um carro. Tenho 2. Tenho 2 o quê? Deixa eu pensar aqui no sinal que eu lembro. Tenho 2 sapatos. Sapato. Esse é um sinal de calçar ou sapato. Isso aí é o pé e você calça. Tenho 2 sapatos. Tenho 2 sapatos. Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. O 3 anterior era assim para numeração, por exemplo, a igreja, rua, número 303. 303. Eu tenho 3 filhos. Rua, sinal de rua. Aqui seria a calçada, ó, sinal de calçada é assim, calçada. E daí você faz a pessoinha andando. E a rua na frente do braço aqui, ó. Porque o braço é a calçada, então aqui na frente é a rua. Número, esse é o sinal de número, ó. A bolinha bate no ombro, aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Por exemplo, igreja, número, qual? Por exemplo, aqui, minha igreja, número 797. Aí, a partir dos 5 são iguais, tá? Tenho 5 relógios, tenho 6 anéis, tenho 7 casas e assim por diante, tá? Se você se confundir e fizer um assim, falando de quantidade, vai entender da mesma forma. A conversa em Libras, ela é um contexto. Contexto, ó. Um contexto. Uma palavra que se liga na outra. Contexto. Né? Então, a conversa em Libras é um contexto. Se você se confundir na hora de mostrar um número, falar alguma coisa, o surdo vai entender. E eles corrigem a gente. Então, eles vão explicar que não é assim, que é de outra forma, e tá tudo certo, a gente consegue se comunicar de uma forma muito boa, tá? Então, vamos lá, vamos repetir os números mais uma vez. O número que é melhor para a gente decorar é a primeira forma, que é os números cardinais tradicionais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Amém? Quando a gente vai dizer os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, a gente tem um movimento com a mão.
né? Por exemplo, quando eu vou falar da primeira carta de Pedro, então eu vou falar primeira, primeira. Bom, é o número 1 e ele tem esse movimentinho. Primeiro, primeira carta de Pedro. Esse é o sinal de Pedro, o apóstolo Pedro. Então, primeiro, segundo, terceiro. Quando é o 11, é assim. É na horizontal, movimento horizontal. Quando é a ordem, primeiro, o movimento ele é vertical. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ó, o 8 ele não vai mais movimentar assim, porque estamos falando de ordem. Oitavo, nono, décimo. Ok? Então, o número de repetição, 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Tá? O número de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Amém? Alguma dúvida? Pastora Milka que chegou depois. Alguma pergunta? Irmã Thalita? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar ou levanta a mãozinha, conforme achar melhor. Amém? Shalom. A minha dúvida é, tem que ficar com o dedinho levantado enquanto vai fazendo outro primeiro, segundo? Não, 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 não. Esse eu fiz só para vocês entenderem a questão do movimento, tá? Então, no de ordem é movimento vertical. O de repetição é movimento horizontal. Essa mão aqui não precisa, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Amém? Amém, obrigada. Aleluia. Tá bom, pastora Ana Júlia? Shalom. Tudo bem? Aleluia. Nós estamos falando de números. Amém? Então, lá, vamos repassar mais uma vez. Números ou número. Mão em bolinha. Número, número. Idade. Idade. Tem um outro sinal que é na mesma localização e com um movimento semelhante, que é esse aqui. Só que vocês reparem a diferença. Ó. Idade. Esse é outro sinal. Esse aqui é um sinal de orgulhoso. Orgulhoso. A mão em Y, você passa orgulhoso. Idade. Orgulhoso. Amém? Então vamos lá. Números. Números cardinais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números ordinais, número de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E assim por diante. Números de quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém? Então vamos lá. Então eu quero convidar o surdo para ir na minha igreja e eu vou passar o meu endereço para ele. Então, oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu não ensinei os cumprimentos, né? É. Deixa eu só formular a frase. Oi, tudo bem? Vamos, ó, vamos, minha igreja. Culto, ó,
O culto são dois sinais, ó. É a letra D e a letra C, que roda da frente para trás. E o significado desse sinal é muito bonito. O culto é para Deus. Deus é o centro. Deus é o centro. Então, é o D, culto. Oi, tudo bem? Vamos, minha igreja. Culto, por exemplo. Sábado, sábado, esse é o sinal do sábado. Sábado, 7 horas, noite. Por que acompanha o noite junto? Porque o relógio do surdo é só de 12 horas, ele não é de 24, igual o nosso, né? A gente fala 24 horas. Se fosse da noite, eu falaria 19 horas, né? Mas o relógio do surdo só vai até o 12. Então, é 7 horas, noite. Aproveitando que eu lembrei, vamos fazer os dias da semana. Deixa eu só anotar aqui. Deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui. Pronto. Semana. Existem dois sinais para a palavra semana. Eu posso fazer assim, ó. 5 e 2, que são 7. Semana. Esse é o movimento. Semana. Ou semana, o número 7, e ele corre. Semana. 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 Aí os dias. Isso é o sinal de dia, ó. Letra D. Dia. Dia. Domingo. Domingo. Letra D. Roda na frente do rosto. Domingo. Domingo. Segunda, o número 2 bate aqui do ladinho da testa, ó. Segunda, terça, terça, quarta, quarta, quinta, quinta, sexta, aqui, ó. O dedinho em X, ó, o dedinho em X, bate aqui no queixo, ó. Sexta, sexta, sábado, sábado. A sexta-feira, se você fizer parado assim, é peixe. Peixe morto. Porque o peixe vivo é assim. Assim é peixe morto. Peixe vivo, peixe morto. Sexta. Sexta precisa ter o movimento. Pode falar, amada. Pode perguntar. E o sábado? Eu sei que ele também significa, acho que laranja. Tem algum movimento? Tem três sinais que têm uma mesma posição. Laranja. Quando eu vou fazer laranja, eu preciso necessariamente fazer o biquinho. Laranja. A cor laranja também é isso aqui. Mas aí quando eu estiver falando, ó, sinal de cores, cores, ó, cores, laranja, laranja, tá? Dia, sábado. Caso você ache que vai ficar confuso o que você está querendo dizer, usa o sinal de dia junto com sábado. Dia, sábado, tá? Cor, laranja. E a laranja tem que fazer o biquinho, tá? A laranja é a fruta, certo? Então, de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Então vamos, culto, igreja, sábado, 7 horas, noite. Ah, é os estados do tempo, né? Dia, bom dia, ó, bom dia, letra D, bom dia. Ele pode ser só assim, ou pode ser assim, né? O D dando uma meia volta na frente, tá? Então, dia, bom dia.
Manhã, o sinal de manhã. Mãozinha espalmada aqui, os dedinhos encolhidos. Manhã, manhã, manhã. Tarde, a mão reta. Pode ser com apoio aqui ou não, tá? Independente, mas se você vier fazendo esse movimento, você já sabe. Tarde, tarde. Ó, você vê que o bom dia, ó, bom dia, o sol nascendo. Tarde, o sol abaixando. Noite, o sol escondendo. Assim a gente aprende um pouquinho mais facilidade, né? Então, o dia também pode você ver alguém fazendo assim, tá? Ajudando o braço com apoio assim, ou sozinho ou com apoio, tá? Dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Madrugada. Madrugada é um sinalzinho de flexibilidade. Madrugada. Madrugada. Você vai abrindo, ó. Madrugada. Esse é independente da mão, tá, gente? Pode fazer com a mão que quiser, não precisa ser específico, não. Madrugada. Dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Madrugada. E quando eu vou falar uma hora cortada pela metade, por exemplo, 7h30. 7h30, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer 7, pontinho, 30. 7, pontinho, 30. Ó, o sinal de ou é ou, ou, 7, meia. Eu corto, 7, meia. Hora, sempre mostra hora. 7, meia. 2h30, 5h30. Aí, quando são os outros horários, por exemplo, 5h45. 5h45. 9h30. 9h30. 9h15. 9h15. 9, pontinho, 15. Se você fizer 15 assim também, é o contexto, ó, contexto. O contexto que vale, tá? O importante é a gente avançar. Vamos conversar. Vamos conversar com o surdo. Evangelizar. Evangelizar. Evangelizar, ó, é um sinal igual avisar. Avisar é as duas mãos assim e sai da boca. Avisar. Avisar. Ou avisar. Avisar. O sinal de profeta que eu ensinei na aula passada. A pessoinha, né? A pessoinha. E vem o aviso de Deus e sai. O profeta é um avisador, ó. Um avisador. Que mais? Semana ou semana. Semana. Hora. Por exemplo, quando eu vou falar que alguma coisa dura tantas horas. Por exemplo, o culto começa 7h30 até, por exemplo, 9h30. 2 horas de culto. Tá? Não quer dizer que é 2 horas do relógio, não é as 2 horas. É a duração do culto. Das 7h30 às 9h30 tem 2 horas de duração. Como se a minha cara fosse. Eu notei que a senhora girou 2 vezes, foi por causa das 2 horas? Não. 2 horas. Não precisa girar o número de vezes do Ah, dedo, tá. tá? O importante é o dedo aqui. 2 horas. 2 horas. Mama, uma 3 horas. pergunta só para eu tirar
porque eu tava fazendo o sinal de profeta, mas eu sou Hum. canhota. Aí eu esqueci e fiz do lado esquerdo, né? Não E tem não problema. pode, Não, porque não das tem coisas de problema. Deus. Aí porque eu lembrei que as coisas de Deus tem que Mas sempre você fazer do lado ó, direito. não, mas nesse sentido você pode fazer mais no meio assim, tá? Não tem problema. É só Tá. quando é bem específico mesmo, a gente precisa lateralizar, tá? E aí e não teria, isso não tem influência, então, e não Não, seria tipo, algo tipo nesse falso sinal não. profeta, Não, no sinal de se fizer da profeta não. esquerda. Não, Se não, fizer pela esquerda, não fica falso profeta, uma falsa não, mensagem. não. O falso profeta é assim, ó, profeta falso. Profeta falso, tá? Amém. Só nesse Obrigada. sentido, tá bom? Fique em paz. Até porque, ó, faço meio lateralizado porque eu sou destra, tá? Mas se eu fosse fazer, né, seguir essa regra, eu teria que vir com a mão do lado direito. Não, eu só venho com a mão do alto, tá? Então, se você quer canhota, você vai fazer desse lado aqui, tá? Você não vai vir daqui e fazer o sinal, você só vai fazer de cima para baixo, tá bom? Então, nesse sentido, não tem problema. Amém. Aleluia. E o profeta, isso aqui é o sinal de falso, ó. É o B, falso. Porque ele tem duas caras, ó. A surda me explicou que é duas caras, o falso, ó. Duas caras. Pessoa, pessoa, falso. Amigo, é a mão espalmada, bate aqui, ó, no coração. Amigo, falso. Inimigo. Ó, essa posição da mão, ó, dedo médio, encosta no dedão, os dois dedos erguidos. Inimigo. Que mais? Vamos lá. 2 horas, então a gente estava falando da duração das horas, né? Então, o culto, 2 horas de tempo. Ó, eu posso fazer assim, ó, também, tá? Mas quando eu faço assim, ele já entende que é 2 horas. Por exemplo, eu vou viajar, ó, sinal de viajar. Viajar. Daí, se não tem qualquer direção, qualquer mão, não tem problema. Viajar. Eu vou viajar. São Paulo, o sinal de São Paulo. P, bate aqui do ladinho. São Paulo. 6 horas a viagem. Eu não rodo 6 aqui, né? Até porque é mais complicado. Eu vou fazer 6, duração. 6, duração. Acho que até o 4 dá para fazer assim. Você pode fazer assim e assim também, tá? Dá para entender. 4, duração. 2, 3, 5, 7. Amém? E vamos lá. Então, tem culto todo dia? Não. Culto, sexta, 7h30 ou domingo, 6 da tarde. 6 da tarde. Tá vendo que já dá para mudar? Né? Às 7 horas já é noite, né? Até às 6 é tarde. Então, por exemplo, se for um culto vespertino, culto, domingo, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde. Pode ser acompanhado com o sinal de relógio ou não. Vai dar entendimento da mesma forma, tá? Amém? O que mais de horas que é difícil? Isso. Vamos. Culto, domingo, 6 da tarde. E é sempre bom a gente ir sinalizando e falando por causa daquela questão do surdo que faz leitura labial, né? A maioria dos surdos, eles já frequentam escolas, né? Mas existe uma boa parcela de surdos, principalmente no interior, ou surdos mais velhos, que não frequentaram escola e não aprenderam língua de sinais da forma correta,
né? Então, quando a gente fala, a maioria deles, boa parte deles, faz leitura labial. E tem também a questão do surdo que fala e do surdo que não fala. Por isso que eu falei que eles não gostam de ser chamados de surdo mudo, de mudinho, essas coisas. Porque a grande maioria deles, eles falam. Se eles não falam corretamente como a gente, eles balbuciam e a gente consegue entender. Por exemplo, tem 3 surdas aqui que a gente conhece aqui, que a gente tem uma certa convivência. Uma delas, ela não é surda total, né? Ela tem um pouco de audição, então ela usa aparelho auditivo. Ó, o sinal de aparelho auditivo. Ela usa aparelho auditivo, então ela fala muito bem, ela é levemente fanha, então se você não sabe que ela tem uma surdez, você conversa com ela normalmente. Aí tem uma outra surda que ela não usa aparelho nenhum, mas quando ela era criança, ela fez fono. Então ela consegue conversar normalmente. Ela fala perfeitamente. E tem uma outra surda que a gente convive também que ela não fala. Ela não fala, ela balbucia uma palavra ou outra, mas ela não fala, ela não gosta de falar. Tá? Então tem essas 3 características dos surdos, né? E o surdo que fala, ele gosta de falar também. E ele fala bastante. Então ajuda a gente muito, né? Principalmente quando a gente está aprendendo. Então, falar, ouvir, surdo, surdo. Se a pessoa ela é muda, ela vai fazer esse som. Mudo. Quer dizer que não fala. Mudo. Mudo. Aparelho auditivo, né? Às vezes ele fala assim, eu aqui, surdo profundo. Quer dizer que ele não escuta nada. Então, ele vai fazer aqui, surdo profundo. Aqui, aparelho, aparelho. Aí tem os que tem o implante na cabeça, né? Que é aquele implante coclear. O sinal do implante é assim, ó. Dedinho curvadinho. E dá uma batidinha aqui. Implante. Boa parte dos surdos não gostam desse implante, porque também é uma audição mecânica, robótica, né? Eles não ouvem direito. Eles ouvem como se fosse um robô mesmo falando uma voz metalizada, né? Então vamos lá. Dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Semana ou semana. Horas do relógio, hora de duração. Hora de duração. 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 e assim vai. Vem, vamos. Convidar. As 2 mãos espalmadas, eu vou lá na frente e trago. Convidar. Visitante. Visitante são as 2 mãos em V e o movimento de convidar. Visitante. Hoje, culto, visitante, surdo, tem. Aleluia. Tem. Como que fala visitante? Seja bem-vindo. 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 E aí, se você quiser colocar o visitante, você pode pôr antes. Visitante. Bem-vindo. Certo? Vamos fazer uma frase. Oi, tudo bem? Você conhece Jesus? Eu quero. Ó, verbo querer. As mãos em garrinhas, para frente e puxa para mim. Quero. Não quero.
Não quero. Quero convidar você. Culto. Minha igreja. Rua. Aí você vai digitalizar. Avenida José da Silva, por exemplo. O nome a gente sempre vai digitalizar. Rua, né? Não tem diferença muito de rua e avenida por sinal, tá? Então você vai falar rua, mas se é uma avenida, você vai digitalizar. Avenida, aí vai falar o nome da avenida, número 452. Bairro. Bairro é assim, as duas mãos em C. Bairro. Ó, mais aberto. Bairro. Lugar. Ah, os dedos fechados, ó. Fechado. E só o Czinho aqui, ó. Mais fechadinho. Lugar. Bairro. Lugar. Aí você vai falar bairro e vai digitalizar Jardim dos Pinheiros, por exemplo. Tá? Então, oi, tudo bem? Quero convidar você culto, domingo, 7h30, rua, tchararã, número, tananã, bairro, tananã. Te encontro lá. Encontrar, ó, as duas mãos em B, bate uma na outra. Encontrar, encontrar, encontrar. Procurar, procurar. Letra P, a outra mão aberta e roda. Procurar. O zoião bem instalado. Procurar, procurar. Encontrar, encontrar. Pesquisar. Por exemplo, vou pesquisar no Google. Letra G, essa mão aqui inclinada. Pesquisar. Pesquisar. Amada pastora, tem o sinal do arroba? Porque, por exemplo, eu posso chegar para o surdo e evangelizar, mas eu posso falar para ele pesquisar o nosso arroba do Instagram ou do YouTube. Você vai falar que ele vai pesquisar no Instagram. Você vai fazer um sinal de Instagram. Eu não sei se tem o número, o sinal de arroba. Eu acredito que deva ter, mas eu não sei. Aí você vai falar pesquisa Instagram e vai digitalizar o arroba que está lá. Tá? Por exemplo, altar de Goiânia, né? Por exemplo, tá? Aí você vai falar YouTube, Y, o outro braço aqui, YouTube. Balança para lá e para cá. Por quê? Porque o sinal de cinema é esse aqui, ó. Esse é o sinal de cinema. YouTube. YouTube. Aí Facebook. nessa questão de Ah, endereços virtuais, a gente precisa também saber a questão dos sinais, né? Ponto, underline, traço, essas coisas assim. o melhor é digitalizar mesmo, tá? Fazer todos no alfabeto manual. Que daí eu acho a forma mais segura. Deixa eu até anotar aqui, ó. Pra eu dar uma pesquisada nos sinais virtuais, a gente traz na semana que vem, né? Mas qualquer, por exemplo, www, você vai fazer www. A porta do céu. Aí você não vai dar os espacinhos, você vai a porta do céu.com, certo? Vai ser tudo digitalizado mesmo. O que eu não me lembro é underline, essas coisas assim, porque assim, não me lembro de ter precisado usar, por isso que eu não lembro. Mas deve ter, com certeza. A gente Dia vai 8. Aí dia 8 tem que estar lá assim. e traz para a próxima, também. Mais alguma pergunta? Ó, Instagram pode ser com
né? Mão direita, mão esquerda. Facebook, ó, B. Facebook. Facebook. Mensagem. Mensagem. WhatsApp. WhatsApp é o W. WhatsApp. Tem que ver das outras redes sociais que também não sei. Tem que aprender a falar o telefone, né? Por exemplo, do WhatsApp. Número do WhatsApp. Número do WhatsApp. Número do WhatsApp. Telefone. 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 Celular. Telefone. Esse é o telefone tradicional, que, né, praticamente já em muitos lugares não usa mais número de linha fixo, né? Mas esse seria o telefone fixo. Telefone, número, celular, número, WhatsApp, número, certo? A gente vai fazer dessa forma. Tem diferença entre letra maiúscula e minúscula? Porque quando a gente vai digitar, né, nas redes sociais, às vezes precisa. Uhum. Tem. Aí você vai sinalizar. Por exemplo, você vai falar, vamos supor que a porta do céu ele seja com letras maiúsculas e minúsculas. Então, A maiúsculo, maiúsculo. O A minúsculo. Maior, menor, tá? Uma letra. Então, você vai falar a porta do céu, certo? Vamos supor que fosse dessa forma, tá bom? Na dúvida, na hora, papelzinho e caneta, ou o próprio celular mesmo, você digita ali, né, bloquinho de nota, ou abre uma conversa no WhatsApp só para escrever o recado ali, tá? E você escreve. Ou leva o panfleto, né? Mais Panfleto, fácil. panfleto, sim, tá? Se tivermos tempo em nome de Jesus, vocês podem ter o panfleto com o sinal do intérprete de Libras, né? Para o sinal da acessibilidade, que é aquele que está no panfletinho. Eu acho que nem todos viram, né? Peraí, deixa eu pegar um pouquinho aqui para vocês. Aí o panfletinho ele vai ter esse sinalzinho aqui, que é a mãozinha. E ele vai ter acessível em Libras escrito embaixo, né? Mas o Senhor fará todas as coisas e proverá da forma que ele achar melhor em nome de Jesus. Amém? O negócio é a gente ficar de olho no ônibus, na rua, no mercado. Às vezes eu tô com meu marido no mercado, ele me cutuca e fala: Olha, tem um surdo ali, tem um surdo ali. Ai, ai, a gente já aborda, já tenta abordar e conversar, né? O Senhor dá ousadia pra gente. No começo, né, na minha história, eu era muito travada. Eu tenho muita dificuldade de evangelizar. Eu tenho muita dificuldade de evangelizar. Eu não chego assim para a pessoa e consigo. Isso é uma trava da minha pessoa. Então, quando eu aprendi Libras, eu tinha muita dificuldade de chegar no surdo, né? Mas aí o Senhor foi me ajudando, foi me trabalhando em mim, me dando a ousadia, né? E agora, na maioria das vezes, eu consigo vê-los na rua. Aí o oizinho é sempre o sinal que vai chamar a atenção, né? E como eu falei para vocês na primeira aula, eles, eles se sentem queridos, eles se sentem acolhidos quando a gente quer conversar, quando a gente quer ter um contato, né? E, e é muito triste, assim, quando você encontra, por exemplo, um surdo de rua, né? Porque muitos deles também se envolvem com drogas e tudo mais, e vão viver marginalizados.
e eles tentando se comunicar com alguém, pedir alguma coisa, estão com fome, né? É uma situação muito complicada. Mas o Senhor vai nos dar graça em nome de Jesus, porque se Ele nos chamou, Ele tem poder para nos capacitar e nos deixar, né, habilitados para fazer aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma dúvida? Então vamos lá, vamos revisar. Oi, tudo bem? Eu aprendendo Libras. Quero conversar com você. Me ajuda com sinais. Quero convidar o culto. Domingo, 7h30. Espero. Esperar. Essa mão fechada, assim na horizontal. A outra também fechada. Esperar. Esperança. Letra E. Esperança. Ou, em alguns lugares, faz esperar e um F para frente. Esse sinal de F para frente é futuro. Então, esperança. Esperar no futuro. Ou esperar com E. Aí depende do regionalismo. Espero você lá. Endereço, rua, tananã, número, paranã. Te encontro lá. Aí tem que cobrar. Vamos. E verbos, né? Os verbos que a gente usa. Quero. Não quero. Pode acompanhar. Mas só de fazer esse movimento já quer dizer que não quer. Por exemplo, quer um café? Quero. Não quero. Obrigada. Mão na testa, mão no queixo. Obrigada. Ou obrigado. Tem as duas formas. Obrigada. De nada. Esse é o sinal de nada. Então, obrigado, de nada. Ou, por exemplo, você tem dinheiro? Nada. Melhor. Como é o tem? Tem. L. Bate aqui no tórax. Tem. Ó, tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem dinheiro? Nada. Paga. Ó, pagar. Mão aberta. A outra vem fechada e abre, ó. Pagar. Parcelado. Ó, 10 vezes, 20 vezes. Parcelado. Pagar à vista. Pagar com dinheiro. Cartão. Ó, letra, o dedinho, ó. Cartão. Carro. Ônibus. Encosta as duas mãos. A porta do ônibus, ó. Ônibus. Moto. Bicicleta. Skate. Eu só não sei como que é patinete. Que agora tá uma onda de patinete elétrico por tudo quanto é lado, né? Mas deve ser assim. Imagino que seja alguma coisa desse estilo. Carro, ônibus, trem.
Ó. Trem. Metrô. Ó. Metrô. Que mais? Avião. Ó. Avião. Barco. Tanto é que o sinal de Noé é as duas mãos em N e o movimento do barco. Noé. Depois eu tenho que aprender os nomes dos profetas, né? Das pessoas da Bíblia. Sim, é uma lista enorme. É uma lista enorme. Mas, por exemplo, João é aqui no coração, ó, é o J. Você desenha o J, porque era o apóstolo amado. João. Pedro, porque esse aqui é o sinal de pedra. Pedra, pedra. Ou também em alguns lugares o sinal de pedra é esse aqui, mas Pedro é aqui, Pedro. Mateus. Mateus é o M aqui, ó. Como se você estivesse colocando alguma coisa no bolso. Mateus. Lucas era médico. O sinal de médico é esse aqui, ó. Os dois dedos em X, encosta aqui. Médico. O de Lucas é assim, L. Lucas. Pedro, João, Lucas. Judas. O Judas traidor é o J, beijo. Esse é o sinal de beijo. Judas é J, beijo. J, beijo. João Batista, JB, corta a cabeça. JB, corta a cabeça. Pode ser que tenha regionalismo nesses sinais também, tá? Elias, o profeta Elias. O sinal de salvação, vou precisar ficar de pé. O sinal de salvação é assim. Essa mão que vem do alto e essa mão que fica embaixo. Pega e as duas sobem. Salvação. Salvação. O sinal de arrebatamento também é o mesmo. Pega e sobe. Pega e sobe. O sinal de Elias, o profeta, letra E, e o mesmo movimento, ó. Embaixo e sobe. Embaixo e sobe. Jacó. Jacó é o J2, porque ele é o segundo. J2. Esaú é o sinal de pelos. Esaú. Adão, Eva, Noé, Abraão. Abraão é a letra A e a outra mão assim. Abraão. Por quê? Porque quando foi matar, o anjo segurou. Abraão. Isaac é o Isaac. Esther era a rainha, né? Duas letras E põe na cabeça, porque isso aqui é o sinal de coroa. Então, Esther. Anjo. No ombro aqui, ó, no ombro, anjo. Qualquer tipo de anjo. Aí tem a diferença que tem os serafins, os querubins e os arcanjos, né? Então, os querubins são os menores, né? Eu sempre confundo querubim com serafim. O querubim é na altura da barriga aqui, ó. Você vai juntar as duas mãos e vai fazer o movimento de asinha. Querubim, mais para cima, serafim e mais para o alto, o arcanjo. Mas quando você for falar anjo, qualquer anjo é aqui. Que mais? Vocês têm que me ajudar a lembrar, gente, porque senão pega a minha cabecinha e eu esqueço. A gente aprendeu os números, dá para falar, por exemplo, quando falar da Bíblia, né? O livro, capítulo, versículo. Isso. Então, vamos dar um endereço aí. Palavra de Deus, Lucas
C, capítulo. Capítulo 24, versículo. Versículo 12. Tá? Então, você vai sinalizar palavra de Deus. Aí você já vai falar o nome do livro, né? É Mateus. E o capítulo é o grande. Capítulo 24, versículo é o pequenininho. Versículo 12. Eu acho que eu já separei um vídeo com os nomes dos livros em libras. Eu vou conferir se está lá no Telegram. Se não tiver, eu já vou soltar lá para vocês irem treinando, né? Porque são muitos, é difícil a gente decorar, né? Pelo menos os que a gente mais usa, né? Gênesis. O Gênesis é o sinal de começar. Começar é assim. Começar, iniciar. O Gênesis é a letra G. Começar. Gênesis. Gênesis. Êxodo, eu não lembro. Levíticos. Números. O sinal de números da Bíblia é o mesmo sinal de números numeral. Gênesis, Levíticos, números. Ó, os apóstolos João, Lucas, Mateus, Marcos, eu não me lembro. Atos dos Apóstolos. Atos é esse sinal aqui, ó, as duas mãos em ar, mais ou menos na altura da barriga aqui e para frente e para trás, ó. Atos. Porque esse é o sinal de trabalhar. Trabalhar. Então, Atos é o mesmo movimento. Romanos. Romanos é o sinal daquele chapéu que tinha aquelas penas dos romanos, ó. Romanos. Hebreus. Hebreus é o HB. Aqui, ó. É na frente do tórax. HB. Hebreus. Filipenses eu não me lembro. Coríntios também não. Apocalipse. Apocalipse são as duas mãos em A encostadas. Aí elas abrem no P. Apocalipse. Primeira, Pedro. Segunda, Pedro. Primeira, João. Segundo, João. E aí são esses os que eu lembro agora de imediato. Mas a gente vai revisar todos esses normalmente no decorrer das aulas, tá? Aí, se vocês quiserem, aqueles versículos que vocês mais usam para o evangelismo, se vocês já quiserem ir treinando eles para o evangelismo em Libras, ou trazer para a gente ir fazendo os versículos nas aulas, é muito bom, porque daí ajuda a gente também a decorar os sinais, tá bom? Por exemplo, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou, ó, amar, amou, ama. Mas Deus amou, assim, é muito amor, amou, tá? Porque Deus amou muito. De tal maneira, a gente vai usar o sinal de especial. Amou especial o mundo que deu seu filho para morrer no meu lugar. Esse aqui é o sinal de substituir. Ele é um sinal direcional. Eu te substituo, você me substitui. Então, Jesus me substituiu, morreu no meu lugar. Amém? Então, porque Deus amou especial o mundo, que deu seu filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso
lugar. Nós, eles, você, eu. Lembra que pode apontar, tá? Não é feio. Em Libras a gente pode apontar. Amém? Mais alguma pergunta? Fale algum versículo mais simplesinho para a gente fazer ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Esse daí eu não sei o endereço de cor. Onde que é? Eu acho que é João, acho que é 14, deixa eu conferir para não falar errado. Então tá, vamos fazer certinho. Ou é Mateus, deixa eu ver, acho que é Mateus ou é João. João 14, 6. Então, palavra de Deus, João, capítulo 14, versículo, tá? O importante é esse aqui, ó, tá? Versículo 6. 6 ou 16? 6. Capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, mas é Jesus falando, ó. Por isso que eu preciso falar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, ó, verdade, e a vida. Ninguém chega. Ah, esse aqui é o sinal de chegar, ó. Essa mão assim e essa deitada. Chegar. Ninguém chega a Deus afastado de mim. Aí você vai fazer o sinal de Jesus. Às vezes a gente não consegue fazer a interpretação ao pé da letra. A gente pega um contexto. A Bíblia, ela é um livro extremamente cheio de simbologias, né? As parábolas, né? Que são metáforas. Então, isso a gente traduz a ideia que eu entendo a respeito daquele assunto. Eu sempre cito, que é o exemplo mais fácil da gente entender, os ditados populares. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu for fazer uma interpretação em Libras, o surdo não vai entender, né? Porque vai falar água mole, pedra dura, tanto bate que até fura. Qual é o sentido que ele vai entender? Ele não vai entender. Então eu tenho que falar que a insistência e a persistência que gera resultado. Essa vai ser a interpretação, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Insistência até conseguir. Conseguir, ganhar, sorte, é aqui. Conseguir, ganhar, sorte. Insistir, ó. É a mão assim, o dedo encostado aqui, o outro vem em curva em cima. Insistir, insistir. Até. Insistir até conseguir. Então, nós, como pessoas evangelistas, nós vamos insistir até conseguir evangelizar um surdo. Amém? Todos digam glória. Sinal de glória. Glória. Aleluia. Amém, amadas? Alguma dúvida a mais? Algum sinal? Por enquanto estamos bem. Não vamos fazer muita quantidade
de conteúdo, porque também a gente precisa de aprender, decorar aquilo que está sendo oferecido, né? E com calma. Mais uma vez eu falo que estou à disposição, quem precisar, pode mandar vídeo, pode mandar texto, pode mandar áudio, eu podendo, eu respondo, tá bom? E quem tiver experiências com surdos para contar para nós, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Amém. Falar, conversar. Ah, tá. O sinal de falar. Falar. Letra P. Falar. O sinal de conversar. Conversar. Avisar. Pregação. O sinal de pregação. 2 P's. Do lado da boca. Pregação. Pregação, evangelismo, falar. Mensagem. Mensagem. A mensagem de pregação, né? Em vez de pregação, ser mensagem. A mão aberta, ela roda aqui do lado da cabeça, ó. Mensagem. Se for outro tipo de mensagem, e-mail, WhatsApp, mensagem. WhatsApp. Aqui também pode ser sinal de e-mail, tá? E-mail também pode ser usado, dependendo do contexto da conversa. Mensagem, e-mail. Certo? Amém? Vamos finalizar então, amados? Ai, falamos bastante hoje, aprendemos bastante. Vamos dar um tempinho para o nosso cérebro absorver os conteúdos. Aí depois eu vou subir a aula para o YouTube e coloco lá no grupo para vocês revisarem. Amém? Eu sei que a visualização fica difícil porque ele aparece na janelinha pequena, né? Mas da próxima aula eu vou tentar gravar direto no YouTube para ficar a imagem bem grandona para facilitar, tá bom? A pastora Joyce pode fazer uma oração para a gente finalizar? Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, gratos por mais essa oportunidade, Senhor, por mais essa aula. Nosso coração, Senhor, deseja falar do teu amor para todos, assim como diz em tua palavra, ide e evangelizai a todos, a todas as nações, todas as línguas, inclusive a língua muda, né? E o Senhor tem nos dado essa capacidade, essa oportunidade de aprender a falar e alcançar também esses teus filhos, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar a aprender, a decorar, para que nós possamos falar do teu amor em todos os lugares onde nós tivermos essa oportunidade, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor Jesus, e abençoe com a eternidade, com a santidade, com o arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria só pedir para vocês abrirem a câmera para a gente